Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida dos meus irmãos. Amém? Irmãos, infelizmente, ontem a gente tentamos aí gravar a nossa primeira live, falando a respeito do assunto do casamento à luz da palavra de Deus. E tivemos um problema com o fone, o fone de ouvido, ok? Então, vamos tentar novamente, falar a respeito do assunto sobre o casamento. E eu estava lendo a carta de 1 aos Coríntios, capítulo 7, certo? Então, devido ao problema aqui no áudio, ficou aquele som, aquele som atrapalhando ali o problema do áudio, e os irmãos não conseguiram ver. Só mais ou menos na altura de 30 minutos é que eu, sem querer tocando aqui, deu certo, deu para as pessoas ouvirem. Mas como perdemos aí 30 minutos de explicação, então, claro que nada mais justo do que a gente pegar do começo novamente e falar, falar a respeito do assunto sobre o casamento. Eu quero até desde já, eu estou tentando acompanhar aqui, o meu filho ajeitou ontem, e me parece que está dando certo. Mas eu estou tentando aqui, de vez em quando, tentando acompanhar aqui pelo sistema aqui que ele colocou, uma configuração, e eu estou vendo se o fone está legalzinho. Caso os irmãos estejam escutando de boa, os irmãos podem dar um ok aí, falar alguma coisa, tá bom? Então vamos lá, irmãos, sem perca de tempo. Inclusive eu quero aqui gravar o máximo uns 15 a 20 minutos máximo, tá bom? Para não estressar os irmãos nem cansar os irmãos, tá bom? Então, sem perca de tempo, vamos aqui logo para o texto, tá bom? A qual os irmãos, infelizmente devido ao problema aqui do áudio, os irmãos não pôde aí acompanhar. Mas vamos lá. Aqui em Coríntios capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, vamos estar observando que Paulo ele vai tratar do assunto sobre o casamento, de uma forma bem minuciosa, ampla, geral. Agora eu falo dessa parte geral porque Paulo ele vai falar a respeito de solteiros, e viúvas também. Essa carta ela não é somente direcionada somente para os casados, mas claro que o conteúdo desse capítulo ele é mais voltado para os casados, tá bom? Então vamos aqui tentar esmiuçar alguns versículos que eu escolhi aqui, tá bom? Inclusive eu tentei aqui fazer a tal da live através desse meu aparelho aqui, mas esse meu aparelho ele não tem memória suficiente, certo? Ele é um LG 50, então não tem memória suficiente. Então estou fazendo aqui essa live através do notebook do meu menino, certo? Então vamos aqui estar tentando novamente, explicando novamente aqui desde o início, a partir do versículo 1 do capítulo 7 de 1 aos Coríntios, a respeito do casamento, tá bom? Então vamos lá. No versículo 1 diz assim: Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom será que o homem não tocasse em mulher. Aliás, bom seria, melhor dizendo, corrigindo aqui. Então Paulo ele começa, irmãos, a tentar passar para o entendimento dos irmãos que bom seria que o homem ficasse sem tocar em mulher. Por que isso é ruim? Não, claro que não, claro que não. Paulo ele apenas está tentando, falar para os irmãos que no casamento, todo casamento, não existe esse casamento, inclusive o meu, eu passo pelos meus problemas no casamento, Então, Paulo quis, vamos dizer assim, evitar que os irmãos viessem passar por esse problema, conjugal futuro, que isso ocorre. Então, por isso que Paulo ele fala aqui no versículo 1 do capítulo 7 de 1 aos Coríntios, bom seria que os irmãos não tocassem mulher, ficassem sem mulher. Aí, nos versículos posteriores, por exemplo, no versículo 2, ele vai dizer, mas por causa da prostituição, é bom que cada homem tenha a sua mulher e cada mulher tenha o seu marido. Então, veja que Paulo, ele apenas está tentando aqui, no caso, falar que não é bom tocar em mulher, nem tocar em homem,
para evitar futuros problemas conjugais, porque vai haver. Inclusive, alguns versículos mais adiante estaremos vendo aí Paulo falando a respeito desses problemas, né? Então vamos lá. Então Paulo ele fala assim, então, mas se for para estar se prostituindo, né? E eu queria até então que os irmãos prestassem atenção nessa palavra prostituição, a palavra adultério, certo? Que vamos estar trazendo também aqui, tentando trazer a explicação dessas duas palavras, porque algumas igrejas, alguns líderes religiosos, pastores, infelizmente faz uma confusão muito grande com essas duas palavras. Às vezes mistura, não sabe diferenciar. Inclusive, nós temos aí o dicionário para isso, para a gente aprender realmente o significado daquela palavra. Muitos pastores, infelizmente, por aquele casal não estar ali casado civilmente, ou seja, no papel, eles chamam aquele casal de prostitutos ou até adúlteros, né? Só que quando a gente for prestar atenção no significado dessas palavras, né, fornicação também, a gente vai estar observando que não tem nada a ver com o que muitos falam, né, e até mesmo ensinam em cima de púlpitos. Por isso, irmãos, eu sempre friso e sempre vou frisar. O importante é a gente aprender com a palavra de Deus. Não é o achismo do irmão Ney, não é o achismo de um certo pastor, que alguém está falando aí a respeito da palavra de Deus, porque está em cima de um púlpito, porque é um líder de uma igreja. Não é porque seja um líder de uma igreja, um pastor, que a gente vai ter que acreditar. Deixar de acreditar na palavra de Deus para poder acreditar na palavra do homem. Então, o perigo corre aí, né? O perigo está nisso, é a gente deixar de observar aquilo que está escrito, aquilo que já está revelado, para a gente acabar acreditando, né, no achismo de alguém, tá bom? Então, como eu sempre falo, né, não fiquem, né, confiando na minha palavra, não, mas confie na palavra do Eterno, na palavra de Deus. E por favor, confira, né? Eu sempre recomendo os irmãos a conferirem, né, comigo na palavra de Deus, tá bom? Então vamos continuar aqui. Agora que vou tentar ler aqui para os irmãos o versículo 3, 4 e 5 e tentar trazer uma, uma explicação, a exegese, né, do próprio texto, que no caso é a hermenêutica, né, do próprio texto, a interpretação do próprio texto. A gente não precisa interpretar a Bíblia, irmãos, ao nosso bel prazer, não precisamos fazer isso. Temos que interpretar a Bíblia como ela é, como já está escrito, tá bom? Só assim, fazendo dessa forma, estaremos livres de doutrinas de homem e, por sua vez, a gente não se colocar como também, né, que um inventou uma doutrina, né? Eu estou aqui inventando uma doutrina da minha cabeça. Então, por isso que é importante a gente ler aquilo que já está escrito e compreender aquilo que já está escrito, já está revelado, tá bom? Então, vamos lá, versículo 3. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. O versículo 3 e 4, a qual foi lido aqui. Veja que Paulo, ele tenta trazer aqui para a compreensão do casal, aquele que casou, aquele que está agora vivendo uma vida a dois, né? Que a pessoa, a mulher ou como o homem, eles têm que estar em uma concordância, em pleno acordo em relação à relação sexual, né? Existe, infelizmente, mulheres, né, como também homens. Mulheres, vamos falar da mulher, né? Existem mulheres que acham que casamento é igual aquela brincadeira de boneca, né? Que o camarada é o príncipe encantado dela e, por sua vez, né, o príncipe encantado dela e, por sua vez, ela não vai ser obrigada ou ter que se deitar com o camarada ou coisa do tipo, né? Acho que ele só vai fazer a comidinha e pronto. Só que não é dessa forma, irmãos. Vai chegar um momento que o homem vai querer, né, se deitar com a sua esposa e, por sua vez, né, o homem, né, a mulher vai querer deitar com seu esposo. Já o homem acha que tem homem que acha que não, só eu colocar o comer dentro de casa, né,
o seu provedor da casa já é o suficiente. Não, vai haver um momento em que a mulher vai querer, né, aquela parte íntima. Então, por isso que Paulo aqui no versículo 3 e 4, né, de 1 aos Coríntios capítulo 7, ele fala que tanto a mulher pague o que é devido ao marido, como o marido também pague o que é devido à mulher. Ou seja, os dois têm que entrar sempre em pleno acordo em relação à sua relação sexual, tá bom? Vamos continuar aqui a leitura da palavra de Deus. Agora, o versículo 5, que eu quero trazer aqui uma explicação do texto, tá bom? Diz assim, o versículo 5. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer aqui no versículo 2? Paulo está querendo dizer que se o casal, eles vão chegar em um acordo em que o marido ou a mulher vai dizer, olha, meu filho ou minha filha, vamos aqui aplicar um momento de oração, de jejum, a gente ter esse tempo, essa semana, esse mês para Deus, né, para o eterno. Então vamos se privar da nossa relação sexual. Aí eles entram em acordo, beleza, pronto. Só que Paulo ele fala aqui no versículo 5 que não é bom ficar por muito tempo. Por que ele fala isso? Aí, inclusive, ele fala no próprio versículo 5 que para que Satanás não venha tentar pela incontinência. Incontinência, por sua vez, é aquela privação em relação ao sexo. É o cara estar privado ali de ter relação sexual. E isso concernente aqui, de acordo com o texto, tá bom? Então, no caso, Paulo ele fala que não é preciso ficar muito tempo sem sexo, né? Quando ele fala de Satanás, irmãos, isso quer dizer o quê? Englobaliza a questão de pensamentos. Digamos, um exemplo simples para que os irmãos compreendam, é que de repente eu estou aqui, estou sem ter relação sexual com a minha esposa e tal, e de repente eu, por não vigiar, posso dar lugar a pensamentos impróprios, começar a desejar, né? Então veja que Satanás ele vai usar de artimanha para poder, no caso, tipo assim, burlar, né, a tua espiritualidade em relação ao teu casamento. Porque a partir do momento que você pensa, como Cristo falou, basta você pensar e desejar no coração, né? Aliás, não é pensar, é pensar e desejar. Se desceu para o coração, que é o desejo, né? Então você já pecou, adulterou. O próprio Jesus falou isso. Então Paulo ele está querendo também falar isso como que Cristo falou, né? Então, em vez de estar muito tempo sem praticar sexo, então vai chegar um momento em que vocês vão, no caso, finalizar o jejum, a oração, e agora vocês vão voltar como um casal normal, ter sua relação sexual, entendeu? É isso que Paulo está querendo dizer. Por outro lado, Paulo também está querendo dizer que não é somente o sexo que a gente tem que ficar ligado. Vai existir um momento na nossa vida, irmãos, que nós, né, o casal cristão, estou falando, ele tem que aplicar um momento de jejum e oração na sua vida. O casal tem que orar, né? O homem tem que se ajoelhar com a sua esposa ali no seu quarto e orar. Então, a vida não é somente só de sexo, né? A vida não é somente para a mulher e para o homem, não. Temos que ter o nosso tempo também para o eterno. Isso é primordial, tá bom? Vamos continuar a leitura agora. Agora vamos para o versículo 6, 7 e 8, tá bom? Diz assim: digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. Só para frisar aqui no versículo 6, Paulo ele está querendo dizer o quê? Em algumas traduções fala abertamente, mas Paulo está querendo dizer assim, olha, eu digo como que por permissão ou conselho. Ele está dando um conselho dele, certo? Isso aqui é para a gente aprender que nessa carta aqui, precisamente desse capítulo 7 de 1 aos Coríntios, vai haver momento em que Paulo ele vai dizer que é ele que está falando, que é ele que está aconselhando, e não o eterno. Mas vai haver momento também que já é o eterno que está falando e não é ele, certo? Então, no versículo 6 aqui, é ele que está dando um conselho, não é mandamento, certo? Não é mandamento do Senhor. Em algumas traduções, vai dizer assim, falo eu, não o Senhor, certo? Então, o que ele está aconselhando aqui? Vamos ver agora, o versículo 7. Porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom.
um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficassem como eu. Versículo 9. Mas se, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se, ok? Vamos lá, irmãos. Vamos tentar aqui rapidamente tentar explicar essas palavras, a qual eu já falei no início, sobre fornicação, como acabamos de ler aqui, no versículo 9, fornicação, prostituição e adultério, certo? Antes de falar o significado dessas palavras dentro, né, da semântica do português, ou seja, de acordo com o dicionário, vamos falar a respeito aqui desses versículos. O que que Paulo está falando? Ele diz assim, né, ele direciona para as viúvas e os solteiros. Por que que ele fala para essa classe de pessoa? Por quê? Porque a viúva é aquela pessoa, ou o viúvo é aquela pessoa que perdeu o seu cônjuge, né? Então ela está sem relação sexual. O solteiro, já o solteiro, já é aquele que não tem relação sexual, nunca teve relação sexual. Então veja que o direcionamento aí é em relação a ter relação, se envolver com pessoas, né? Aí Paulo diz, então eu quero que vocês fiquem como eu. Paulo era solteiro, irmãos, certo? Tem uns malucos aí na internet dizendo e tentando afirmar que Paulo era casado. Isso é uma falácia. Eles só falam, mas não conseguem provar na Bíblia, tá bom? Então, Paulo nunca foi casado, pelo contrário. Aqui, a qual estamos lendo aqui, está provando que ele nunca tocou em mulher. Por isso que ele dá esse conselho. Aí ele fala, ó, já que tu é solteiro, fica solteiro igual a mim. Já que tu é viúvo, então não casa. Mas se for para estar se abrasando, que case. Então, agora vamos para a explicação das palavras, para a gente compreender. Abrasar-se, se você observar no seu dicionário, é a mesma conotação, ou mesmo sinônimo da palavra prostituir-se, certo? Fornicar. Na parte histórica da Bíblia, quando Paulo fala fornicar, ou abrasar-se, né? Abrasar-se, essa palavra abrasar-se, segundo a história, é porque na época de Paulo, ali no Império, né, no Império Romano, existia uma certa localidade, um local lá, que foi construída uma grande fornalha, certo? Uma grande fornalha. E essa fornalha, ela tinha as suas grandes colunas. E as mulheres da vida, as prostitutas, se encostavam nessas colunas para vender seu corpo, certo? Então, Paulo pegou isso como exemplo e jogou, né, em vez de abrasar-se. Por que abrasar-se? É porque essas mulheres ficavam ali encostadas nessas colunas, né, próximo a essa fornalha, e ali elas vendiam seu corpo, se prostituíam, certo? Aí Paulo, ele usa esse exemplo que ele viu, né, e tentou aplicar, né, ao evangelho. Aí diz, ó, então, em vez de você estar se prostituindo aí, né, abrasar-se, né, que casem, tá bom? Que cada homem tenha a sua mulher e que cada mulher tenha o seu homem, o seu marido. Então é isso que Paulo quer dizer. Mas em relação ao significado das palavras. A palavra, por exemplo, a palavra adultério, como está escrito lá no capítulo 13 de Hebreus, o pregador dos Hebreus, o versículo 4 precisamente. Se não falha a memória, os irmãos vão me corrigir aí, tá bom? Diz lá que venerado seja o matrimônio, entre todos o matrimônio, e que o leito seja sem mácula, porque aos que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Está lá escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 4. O pregador dos Hebreus, ele está querendo dizer o quê? Com essas duas palavras, os prostitutos e adúlteros. É que essa classe de pessoa, se você analisar, elas praticam o sexo, vamos dizer assim, sem compromisso, e por sua vez a prostituição. Vamos lá, para a gente entender melhor. A palavra, no caso, adúltero ou adultério, ela só vai combinar, ela só casa, irmãos, com aquela pessoa que tem o seu cônjuge, que é casado. Eu não posso jamais aplicar, como muitos pastores fazem,
essa palavra adultério e aplicar para um casal de jovem. Ou um casal de jovem que está praticando sexo. Certo? Não combina, porque eles não estão casados. Eles não são casados, eles estão apenas ali praticando sexo. O cara que está pegando a dona, né, bem no adágio popular, ele não está tendo compromisso com aquela jovem, então ele não é casado. Então eu não posso dizer, por exemplo, o jovem está namorando com a jovem, só que eles praticam sexo, e de repente aquele jovem, ele pega, arruma outra jovem. O que vai combinar nessa ação é apenas a traição. Ele traiu a namorada dele, mas ele não adulterou contra ela. Por quê? Porque a palavra adultério só combina para quem é casado, irmãos. Tá bom? Eu já vi pastores, infelizmente, é até uma ignorância, né? Já vi pastores falar em cima de púlpito, irmãos, tem casais aí adulterando, 20 anos adulterando. Meus irmãos, não existe isso. A pessoa que está vivendo debaixo do mesmo teto, ela nunca adulterou contra a sua mulher. O adultério é quando eu saio da minha esposa e pego outra mulher. Isso é adultério, irmãos. E o adultério só combina para quem é casado. Para quem não é casado, não existe essa palavra. O que vai combinar para quem não é casado é a prostituição. Vocês lembram que Paulo ele falou que nós não devemos fazer do nosso corpo como uma meretriz? Meretriz é a conhecida mulher da vida. Desculpa aqui a palavra chula, puta, né? Então, a mulher da vida. Então, ele fala que nós não devemos fazer o nosso corpo como um corpo de uma prostituta, certo? Porque o nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo. Ok? Então, a palavra prostituição aí combina para a pessoa, tanto que é casado, como que não é casado. Ou seja, a pessoa que é casado, que está adulterando, além dela estar adulterando, ela está praticando a prostituição. Agora, já quem não é casado, ele não está praticando o adultério, mas ele está praticando a prostituição, porque ele está praticando sexo sem compromisso. Então, todo sexo sem compromisso, irmãos, é prostituição. Tá bom? É prostituição. Então, quando eu me relaciono com alguém que eu não pretendo fixar um compromisso para sempre ao lado daquela pessoa, eu estou me prostituindo. Tá bom? Vamos tentar esclarecer uma coisa aqui. Vai parecer aqui até um escândalo para os fracos na fé. Agora eu faço como Paulo fala no capítulo 14 de Romanos. Né? Os fracos na fé, eles vão se escandalizar. Mas a gente tem que aprender com a Bíblia, tá bom? Caso contrário, estamos aqui para aprender com os irmãos. Agora os irmãos têm que provar na Bíblia, tá bom? Vamos lá. Alguns pastores, porque tem um casal que não passou pelo cartório, o conhecido casamento civil, e alguns pastores consideram esse casal, por exemplo, tem um casal aí que ele vive há 40 anos, tem seus filhos, já tem família completa aí, né? Aí ele vive debaixo do mesmo teto com aquela mulher, com uma só mulher, com a mesma mulher há 40 anos, há 20 anos, há 15 anos, há 10 anos. Aí o pastor, sem conhecimento algum, pega e diz assim, olha, os irmãos que não são casados no papel estão em prostituição. Irmãos, não existe isso na semântica do português, pelo amor de Deus, irmãos. Se você pegar o dicionário, pastores, pelo amor de Deus, meus irmãos, vamos aprender, irmãos. Não custa nada vocês pegarem o dicionário e aprender. Nunca vai existir na face da terra que uma pessoa que vive debaixo do mesmo teto está se prostituindo porque não está casado no papel. Isso não existe, meus irmãos. Pelo amor de Deus, vamos parar com essa doideira. Isso é muita maconha na mente, entendeu? Eu quero até aqui brincar com os irmãos. É muita loló, é muito pó, entendeu? Não existe isso daí. Se você pegar no dicionário a palavra prostituição, nunca foi direcionado para uma pessoa que não é casada no civil. Não existe isso daí. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Agora eu faço como o ditado do Matuto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a palavra prostituição, se a gente for pegar no dicionário, ela só vai combinar, né? Ter a parte ética é quando nós aplicamos aquela pessoa que pratica sexo sem compromisso. Aí sim, é prostituição. Mas um casal que vive debaixo do mesmo teto há 10, 15, 20, 30, 40 anos, 50 anos, ô pastor, você falar que esse casal, né?
eles estão em prostituição, meu irmão, não faça um negócio desse não. Não faça isso não, tá bom? Agora vamos fazer como Paulo ele vai falar lá no capítulo 13 de Romanos, quando ele vai falar sobre as autoridades em eminência. Ele vai dizer que para que nós venhamos andar em conformidade com a lei que Deus estabeleceu, aí sim compete o cristão ir lá no cartório, casar bonitinho, para que sirva, né, de bom exemplo, entre aspas, para a sociedade. Mas veja que é para a sociedade. Veja que o capítulo 13 de Romanos, Paulo está falando das autoridades em eminência. Então, concernente ao assunto aqui do casamento, isso aqui, o casamento civil, não é para andar em conformidade com Deus, não tem nada a ver. Isso na Bíblia você não vai ver. Por exemplo, o primeiro casal que Deus constituiu, Adão e Eva. Você pode escacar a Gênesis, você não vai encontrar Deus falando para Adão, olha Adão, tu tem que passar no cartório, ou ele falando para Abraão, ou ele falando para Isaac ou Jacó, ou qualquer outro. Você não vai ver isso, certo? Na Bíblia. Esse negócio de cartório. Ser considerado casado se tiver um papel. Irmão, isso é coisa da mente dos religiosos. O pastor achou que é legal, que é certo, pronto. Aí ele tentou jogar na Bíblia, mas ele não consegue provar na Bíblia. Então vamos aprender com a Bíblia, meus irmãos. Para Deus não olha, presta atenção. Deus não é impotente diante de um papel, irmãos. Aprenda, Deus não fica impotente diante do papel. Aí Deus chega, já pensou, Deus, olha, eu vou lhe aí quando ele vai abençoando o casal, ele observa, vixe, vocês não são casados no papel. Rapaz, eu ia até abençoar vocês em tudo. Mas infelizmente a maldição vai pegar em vocês porque vocês não são casados no papel. Irmão, isso é doideira, isso é maluquice que muitos religiosos, muitos pastores inventaram. A Bíblia não fala disso, irmãos. Onde que Adão, quando olhou para Eva, falou assim, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, agora eu vou passar lá no cartório, né, para poder confirmar o nosso casamento. Pelo amor de Deus, irmão. O que Adão falou foi dessa forma. Deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua esposa e os dois se tornarão uma só carne. Acabou, foi só isso que ele falou. Certo? E essas mesmas palavras, que já eu vou estar trazendo aqui, lá no capítulo 19 de Mateus, Jesus Cristo ele usa essas palavras de Adão. Ele fala o quê? O que foi dito lá no início? Deixará o homem pai e mãe e unir-se a sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Então veja que Cristo ele usou as palavras de Adão. Mas interessante que nem Adão e nem o próprio Jesus ele falou de cartório. E olha, detalhe, na época de Jesus, irmãos, no Império Romano já existia documento, viu? Tá bom? Já existia documento, tá bom? Você vai ver, por exemplo, um dos documentos, ali quando Maria e José, né, eles vão se alistar. Então veja que já existia documento. Mas interessante, Jesus não fala de documento de cartório, questão de casamento. Tá vendo? Então, a realidade é a real, para que os irmãos compreendam. Os irmãos falem se estão escutando, viu? Se está dando certo aqui o fone, viu? Se os irmãos estão escutando. Mas, vamos lá. A real, irmãos, e a verdade é que, diante de Deus, quando um homem, ele pega uma mulher e decide viver ao lado dela, certo? Para sempre, a partir daquele momento, diante do Eterno, eles são casados. Não, irmão Ney, quer dizer que não importa o papel? Não importa, irmãos. Não importa o papel. O papel, no casamento civil, no caso, você vai lá, claro, que você tem tempo, então você vai. Eu não estou dizendo aqui, que fique bem claro, não estou dizendo aqui que os irmãos não devam casar no cartório. Claro que eu não estou falando isso, não sou doido, certo? Mas eu quero que fique bem frisado aqui para os irmãos, que Deus não depende de papel, irmãos, para considerar você e sua esposa como um casal. Inclusive, eu acho isso até uma aberração, é até uma falta de consideração para muitos casais, quando alguns pastores proíbem o casal de cear, porque eles não estão casados no papel, infelizmente. Inclusive, eu até marquei aqui o meu pastor, né, atual, o pastor Fábio, ele sabe disso. Infelizmente, na nossa igreja também é dessa forma. Não aceita o casal cear porque não é casado no papel, infelizmente.
Mas não é porque eu estou congregado numa igreja em que não concorda com isso que eu vou concordar com eles. Claro que não. Eu estou aqui, irmãos, independente de igreja, eu estou aqui para ir de acordo com a palavra, tá bom? Que fique bem claro, claro. Também aqui não estou pregando contra a minha igreja ou coisa do tipo. Mas eu estou falando aquilo que está escrito na palavra. O que eu estou dando prioridade, irmão, sempre vou dar prioridade à palavra do Eterno, tá bom? Então vamos lá. Voltando aqui além de raciocínio, então diante de Deus, o nosso irmão Naftali está falando aqui, Paulo fala de se abrasar, que se case, ou era que se junte. Muito bem, vou dar só uma paradinha aqui, rapidola, para depois a gente voltar à explicação, para poder falar para o irmão Naftali. Na verdade, irmão Naftali, se você pegar a palavra abrasar-se, certo, no dicionário, convido até o irmão pegar aí no dicionário e observe o significado da palavra abrasar-se. Abrasar-se, ela vai dar a mesma conotação, certo, de prostituição. Ou seja, é a pessoa que pratica sexo sem compromisso. Uma pessoa, irmão Naftali, que pegou ali a jovem, né? Eles não são casados no cartório, nada e tal, mas ele decide viver ao lado daquela mulher, né? O resto da vida. Diante do Eterno, a não ser que o irmão me prove ao contrário, tá bom? Estou aqui para aprender com os irmãos. Mas diante do Eterno, a partir do momento, é como aconteceu com Adão e Eva, certo? Vamos pegar o exemplo de Adão e Eva. Adão e Eva, você não vai ver em momento algum, certo? O Eterno colocando um documento para considerar casado. E eu posso dizer categoricamente que eles eram juntos, porque não tinham papel, tá bom? Então assim, a partir do momento em que o cara ata o compromisso com uma mulher que vai viver eternamente ao lado dela, então nesse caso, diante do Eterno, já está casado. Agora, irmão Naftali e demais irmãos, é claro que se eu tenho um tempo de ir lá no cartório, né, e agitar os papelzinhos no casamento civil, né, eu vou, sem nenhum problema. Lembrando, irmãos, que o casamento civil, ou o papel, aqueles que não sabem, o casamento civil nada mais nada é que um contrato, irmãos, para a separação de comunhão de bens, só isso. Não tem nada a ver com amor, ou considerar, tipo assim, casado à luz da palavra de Deus. Não, é um contrato. É apenas um contrato. Todo mundo sabe disso. Aquele que conhece o que é casamento civil, sabe que isso é um contrato. Não passa de um contrato esse papel. Entendeu? Então, o que voga diante de Deus é um contrato? Ou é o amor que eu tenho pela minha esposa? Então, eu creio que é o amor que eu tenho pela minha esposa, pela consideração. Certo? Mas vamos aprender com a palavra de Deus. Juntar-se, por exemplo, amancebar-se, como usam esse palavreado, né? Ajuntar-se ou estar amancebado, como dizem, né? Diante do Eterno, se os irmãos conseguirem me provar que é pecado, usando a palavra, tá bom? A palavra, tem que mostrar dentro da Bíblia. Ó, irmão Ney, tá aqui, ó. Um casal que era junto, que não estava casado no papel, Deus falou que era pecado. Estava em prostituição. Se os irmãos me provarem, estou aqui para aprender. Eu estou aqui com toda a sinceridade do meu coração. Estou aqui para aprender com os irmãos. Agora, se os irmãos não conseguirem provar, então eu vou ficar com a Bíblia. Então, a pessoa que está junta, diante do Eterno, nunca esteve em pecado, pelo amor de Deus. Eu acho até, como eu estava falando agora há pouco, eu acho até vergonhoso um pastor chegar para um casal que tem 20 anos ali, junto, 40 anos, tem sua família, e dizer que eles estão em pecado, que estão em prostituição. Agora, tu imagina aí, eu estou 20 anos com a minha esposa, digamos que eu não esteja casado no papel, que eu sou casado no papel, tá bom? Aí o camarada chega para mim, Ney, tu tá em prostituição com a tua esposa. Aí eu vou lá pro dicionário e vejo que o dicionário diz que prostituição é aquela pessoa que vende o corpo, é aquela pessoa que pratica sexo sem compromisso. Aí eu vejo, eu não estou me prostituindo, eu não estou vendendo meu corpo, eu estou praticando sexo com a minha esposa. E é só com ela. Então como é que eu vou dizer e afirmar que eu estou em prostituição com a minha esposa, irmãos? Interessante que ninguém não consegue explicar isso, né? Pois é, irmãos. Pois é para isso que existe o dicionário. É para isso que existe, né, a regra da semântica. A semântica é a interpretação, né, das palavras, né? Para a gente aprender, tá bom? Então, o que eu vejo é muita gafe, é muito erro em cima de púlpito que pastores usam, falando e afirmando categoricamente que
o casal, porque não está casado no papel, está em prostituição. Irmão, isso é uma falácia, isso é mentira, irmão, isso é mentira. Ninguém não consegue provar na Bíblia isso é mentira, pelo amor de Deus. Tá bom? Agora, voltando aqui, eu já falei e vou falar de novo. Eu não sou aqui contra, né, o casamento civil. Não, eu sou casado no civil, certo? O que eu sou contra é a mentira e, por sua vez, até a desonestidade e a maldade que fazem, né, por exemplo, empatar de um casal que é junto, de cear, de participar do corpo de Cristo. Que muitos fazem isso. Agora, eu acho interessante, olha que coisa interessante. Os pastores até empatam aquele casal que é junto, de participar da ceia. Mas interessante que quando é para dizimar, eles aceitam, né? Eles aceitam o dinheiro do casal que é junto. Não deveria aceitar porque não estão em pecado? Como é que estão recebendo um dízimo de pecado? Né, irmãos? Tá vendo como é importante a gente aprender com a palavra de Deus e não em achismo de alguém, tá bom? Então, já que é para proibir um casal porque é junto de cear, então o pastor não pode pegar o dízimo dele, certo? O pastor não pode falar com esse casal. O pastor não pode receber essas pessoas na sua igreja porque estão em pecado, estão em prostituição. Tá bom? Ah, então vamos dizer aqui, então, porque o cara está dando dinheiro, então ele está aceitando. Ah, então nesse caso já é propina, vamos dizer assim, né? Aliás, propina não, tem uma barganha. Tu me dá dinheiro que eu te aceito, eu aceito teu pecado. E aí, Deus concorda com isso, irmão? Certo? Então veja que quando é pecado, irmãos. Quando não é pecado, não é pecado. Agora tu já pensou, tu pegando aí, vamos dizer assim, um ladrão na prática, né? Um ladrão na prática, que está roubando ali, que está matando. Tu vem para a minha igreja aqui, paga o dízimo que está tudo beleza. Você acha que isso é correto? Não, porque a prática do ladrão sempre vai ser pecado. Agora me mostra aí, onde que é pecado na Bíblia a pessoa está junto. Eu só quero que os irmãos me provem, tá vendo? Então, a gente tem que aprender outra coisa importante. Quando for pecado, irmãos, quando for pecado, a Bíblia sempre vai falar que é pecado. Por exemplo, estamos no assunto do casamento, é, nós estamos falando sobre adultério, tanto na época de Cristo, como na época de Paulo depois de Cristo, né? Porque Paulo não andou com Cristo. Tanto na época de Cristo como de Paulo, e até no dia de hoje, a mesma palavra adultério, né? E prostituição, ela é pecado. Então, tanto ela foi pecado na época de Cristo, como na época de Paulo, como na nossa época. Então, veja que quando uma coisa é pecado, sempre vai ser pecado, ela não muda, independente da era ou da época, tá bom? Sempre vai ser pecado, tá bom? Então, como é que eu vou inventar uma coisa que a Bíblia não fala que é pecado e dizer que é pecado, irmãos? Ou seja, como é que eu vou dizer que um casal, porque está junto, estão em pecado, estão em prostituição? Como é que combina, pelo amor de Deus, isso daí? Um casal que está casado, o cara está se postando com a mulher dele. Sabe? Fica até sem palavra. Como é que combina um negócio desse? O cara lá tá 40 anos casado com a mulher dele, eu chego pro cara, né? O cara, 40 anos casado, ei, mano, tu tá se prostituindo com a tua mulher. O cara que vai entender da semântica do português, do dicionário, ele vai dizer, rapaz, esse cara ele é doido. O Ney, ele tá malucão, tá fumando pedra vencida. Entendeu? Então, irmão, vamos tentar aprender, né? Vamos, tipo assim, colocar de lado a ignorância, né? Apesar que a Bíblia vai dizer assim, o meu povo perece por falta de conhecimento, claro que essa passagem, ela está se referindo ao conhecimento da palavra do Eterno, né? Lá a Torá, na época da lei, que isso é concernente à lei. Mas a gente pode pegar e formar um jargão, né? E dizer, por causa da ignorância, que muitos cometem gafes, né? Em cima de púlpitos. Pastores até aí considerados, renomados, aí comete essa gafa. Agora, por causa da religiosidade dele, por causa do sistema religioso dele. Né? Ele aprendeu com o pastor do pastor, né? Aí ele tentou aplicar. Mas, como eu sempre falo, não vamos pela cabeça dos outros, vamos pela Bíblia, irmãos. A palavra de Deus já é revelada. Basta só a gente tirar a preguiça e começar a ler. Só isso. Tá bom? Irmãos, vou terminar aqui a nossa live. Vou tentar aqui responder em texto ao nosso irmão Naftali, tá bom? Pelo texto, né? E eu creio que amanhã estaremos de volta novamente aqui com essa live. Eu nem sei se eu extrapolei aqui o tempo. Eu falei que iria falar somente de 15 a 20 minutos, mas eu creio que eu extrapolei.
Então amanhã vamos retornar aqui à explicativa, tá bom? Tanto do significado das palavras adultério, prostituição, fornicação, tá bom? Porque eu parei, né? Tive que responder aqui no Naftali. Então amanhã estaremos aí de volta, tanto no texto de 1 aos Coríntios, estamos aqui em 1 aos Coríntios capítulo 7, né? Paramos ali no versículo 9, tá bom? Então vou voltar amanhã a explicar, dar continuidade, e falarei também o significado dessas palavras, tá bom? Talvez eu traga até também aqui o dicionário, caso os irmãos não queiram nos ajudar, já trazer também o significado. Os irmãos podem até deixar aqui, né, escrito, realmente está aqui escrito o significado das palavras, né? Então os irmãos podem nos ajudar. A pregação do evangelho tem que ser assim, tem que ser dinâmica, né? Tem que ser participativo, tá bom? É muito bom isso aí, muito importante, tá bom? Então, irmãos, sem mais delongas, eu agradeço aqui mais uma vez os irmãos que participou, né? Os irmãos que estão aí sempre nos acompanhando. Inclusive, eu até esqueci de falar que eu venho aí de grupo de debate de WhatsApp, né? E já dei a minha cooperação, né, nesses grupos de debate no WhatsApp. E alguns irmãos nos aconselhou, nos deu essa força para a gente trazer também esses assuntos polêmicos, né? Aqui tanto para o Face como também para o YouTube. Eu tenho um canal YouTube. Logo, logo eu estarei enviando o link também para os irmãos, para acompanhar também pelo YouTube. E o nosso foco vai ser sempre esse, irmãos. É sempre tentar esclarecer tudo aquilo que já está escrito na palavra de Deus, tá bom? Fora, longe de nós, o meu achismo, certo? O meu acho que é, tá bom? Fora tudo isso, certo? A minha ideia, o meu pensamento próprio não voga. O que voga é isso aqui, a palavra do Eterno, tá bom? Então, sempre vou priorizar aquilo que está escrito. Então, o meu compromisso é com a palavra de Deus. Estamos aqui para aprender com os irmãos, mas também estamos aqui para refutar também, né, muitas heresias, né, que até nos dias de hoje são pregadas em cima de púlpito, que há séculos, né, vem sendo ensinado em cima de púlpito. Esse assunto do casamento vai ter muita coisa polêmica que eu vou falar ainda, tem muita coisa importante, aqui é a primeira parte ainda, né? Tive que gravar novamente porque o vídeo de ontem teve um problema no áudio aqui, mas eu pude observar que os irmãos estão escutando de boa, graças a Deus. Mas não somente o assunto do casamento, que é polêmico, como também vou trazer outros assuntos sobre igreja, por exemplo, o nosso irmão Naftali, né, que sempre eu estou aqui conversando com ele sobre essa questão de igreja, né, o que é igreja realmente à luz da palavra de Deus, tá bom? Vou trazer também esse assunto bastante polêmico, vou trazer o assunto polêmico demais sobre o dízimo, né? Vamos aprender se a igreja tem ou que não tem dizimar, se podemos ou não, se a questão do dízimo foi somente para lá na época da lei, se é para a igreja, será que a igreja pagou dízimo? Então, são assuntos muito polêmicos que a gente vamos trazer aqui nessas lives, nesses vídeos, para esclarecimento, né, à luz, sempre à luz da palavra de Deus para os irmãos, tá bom? Então vamos tentar trazer esse esclarecimento para os irmãos. Não é o meu achismo, que fique bem claro. Não é o pensamento do irmão Ney. Veja que sempre eu vou estar pautado, irmãos, na palavra de Deus, na Bíblia. Eu vou sempre estar mostrando aqui o texto e tentando explicar de acordo com o que está o texto. Agora, se os irmãos entendem de outra forma, claro que eu estou aqui para poder também escutar os irmãos, tá bom? Agora tem uma coisa, vamos falar aquilo que realmente está escrito, não é aquilo que nós achamos. Tem muito neguinho dizendo, não, irmão, você interpreta do seu jeito que eu interpreto do meu. Não, a Bíblia ela não pode ser interpretada assim a bel prazer, não, irmãos. Não existe isso daí. Você não vai ver em momento algum Jesus Cristo falando, por exemplo, aquela frase que ele falou assim, ó, errais por não examinar as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então Jesus Cristo não falou, ó, vocês podem examinar, interprete ao bel prazer de vocês. Não, ele não falou isso aí não. Então não existe esse negócio de neguinho, tá? Eu interpreto do meu jeito, eu interpreto do teu e fica por isso mesmo. Não, negativo. Por causa disso é que existem muitas heresias no meio do mundo. Por causa disso é que cada dia que passa, irmão, está abrindo mais e mais igreja. Porque um não concorda com o outro, aí eu não concordo com a tua linha de pensamento, vou abrir a minha, com a linha de pensamento, né, da minha própria cabeça. Mas nunca é da Bíblia, entendeu? Porque
falando francamente, para terminar aqui, falando francamente, se nós, estou falando nós, eu estou dentro também, tá bom? Se nós, de fato, fôssemos concordantes um com o outro, irmão, nós, nós não tínhamos essas inúmeras placas de igreja. Isso é uma verdade, é um fato, tá bom? Isso também eu vou estar falando também em assunto sobre a igreja, né? Mas tem muita coisa ainda para falar do casamento, tá bom? Então, eu vou aqui aguardar os irmãos novamente amanhã. Creio que por volta das 9 ou 10 horas da manhã estaremos fazendo novamente essa live, tá bom? Esses vídeos. E vou tentar lançar esse vídeo também lá no YouTube, né? Vai ser o primeiro vídeo aqui da live, que eu vou estar tentando lançar no nosso canal. A nossa irmã Miriam já falou aqui, manda o link do teu grupo. Pronto, amém. Eu vou estar mandando aqui o link para os irmãos, estarei lançando tanto aqui no Face, né, como também no PV dos irmãos, né, aqui no Face, tá bom? E lembrando que tem meu WhatsApp também, os irmãos que queiram conversar, né, tirar alguma dúvida, qualquer tipo de assunto, à luz da palavra de Deus, vou estar colocando aqui também o número do meu WhatsApp, tá bom, irmãos? Então, mais, irmãos, eu quero agradecer ao Eterno por essa oportunidade, por estar tentando, né, esclarecer aquilo que já está escrito para os irmãos, e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, tá bom? Que o Eterno possa abrir a mente de vocês, que o Espírito Santo possa realmente abrir a mente de vocês, e que vocês possam aprender com Ele, né, na palavra de Deus, tá bom? O mais bom dia para todos, uma ótima semana para todos, né? Um dia abençoado aí, aquele que está no seu trabalho, aquele que está na sua casa, que Deus possa abençoar grandemente e ricamente a vida de vocês, tá bom? Shalom, Adonai e até mais, se Deus permitir.